Eu acho que em qualquer mercado, a gente está falando de pessoas. Marketing, para mim, é não ser um profissional de marketing, mas ser um profissional que entrega a solução. Eu acho que o marketing de relacionamento, muitas vezes, é mal aproveitado. Assim. Eu falo muito isso em treinamento com o corretor. Vocês escolheram um mercado mais high ticket que tem, assim. E a gente precisa respeitar o processo para aí sim fazer a venda. CRM, que geralmente é o pavor do corretor, se você estiver alimentando ele certinho, o sistema te protege. Cliente, para mim, é quando rodou contrato e está assinado, aí virou cliente. Até então é lead, o lead está no mercado. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 25º episódio do Ink Talks. E hoje eu tenho uma satisfação enorme, uma satisfação especial aqui de receber essa nossa convidada. Ela que é uma das pessoas que eu tenho como referência de marketing no segmento imobiliário. Além disso, uma amiga pessoal que está aqui junto com a gente hoje. Uma pessoa que tem aí já 17 anos de experiência no segmento da comunicação. Já atuou em outros segmentos como varejo, agro, serviços. Já empreendeu e retornou para o segmento imobiliário, atuando agora com a gente na Dome, assumindo essa gestão de marketing. E é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de criar sinergia entre a área de marketing e a área comercial. E é isso que ela faz hoje tão bem lá dentro da empresa. Então, seja muito bem-vinda, Giovana Argenta. Obrigada. É uma satisfação enorme estar aqui. Agora, como do lado de cá, né, comecei com você lá atrás, o Ink Talks, nos bastidores, pensando no projeto. E ao mesmo tempo que é muito bom, estou muito feliz de estar aqui, é uma responsabilidade, né? Já sentou do lado de cá grandes professores, assim, para mim, pessoas que foram grandes referências para mim no mercado imobiliário. Mas eu tô muito satisfeita de estar aqui, poder dividir um pouquinho do conhecimento ali que a gente tem, que a gente pratica, que a gente aplica e é isso. Espero que seja um ótimo bate-papo. Que bom. Giovana Argenta só no preâmbulo aqui de início, de anúncio, porque depois vai ser gelzinha, né? Até pela amizade, relacionamento aí de longa data, né? Já são mais de 12 anos que a gente se conhece, nos conhecemos no segmento imobiliário, mas depois acabamos tendo uma história aí também de amizade, além da história profissional. Então, queria que você começasse falando um pouco sobre isso, mas até antes, colocar aqui para o pessoal temas que a gente vai tratar, que falar sobre marketing imobiliário de uma forma geral, falar sobre a importância da sinergia entre a área de marketing e a área comercial, falar sobre marketing digital e offline, como que você enxerga tudo isso no dia a dia. E para quem está aí nos acompanhando, eu queria já desde o início pedir, né, que compartilhe com as pessoas que você entende que são importantes de acompanhar esse episódio, curta, comente, se inscreva também no nosso canal, né, que isso é muito importante para que a gente consiga assim prosperar esse nosso projeto, que como a Gel falou, foi um projeto idealizado por nós lá atrás. Ela abraçou a ideia e ajudou desde o início a colocar esse projeto do Ink Talks de pé. Mas então vamos começar ouvindo aí a sua história, Gel. Então, eu sou jornalista de formação, né? Comecei na comunicação, porque eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de história, né? Eu brinco que eu fui para a comunicação porque eu gostava de contar história e aí eu me expressava muito bem pela escrita, então foi meio que um caminho óbvio ir para o jornalismo. E eu caí de paraquedas no marketing lá atrás, assim, eu trabalhei em redação e tudo mais, mas eu fiz um intercâmbio que eu estudei em marketing porque não tinha opção de jornalismo. Então, eu fui estudar marketing por acaso na França, não sabia nem o que era um briefing. E aí, estudei um pouquinho. Quando eu voltei para o Brasil, me graduei em jornalismo e fui para Brasília para continuar estudando. Lá em Brasília, eu atuei no Museu Nacional, peguei pequenos projetos lá. E quando veio a oportunidade de trabalhar com marketing, eu lembro até que a minha primeira mentora e gestora foi a Tereza, que eu sou super fã dela até hoje, somos amigos pessoais. E ela me entrevistou junto com lá
3, 4 pessoas que já eram da área, já tinham bagagem de marketing, de analista. Eu brinco com ela até hoje que eu não sei o que ela viu em mim, não. Porque eu sabia fazer redação e tinha proatividade, não tinha nenhum conhecimento de mercado imobiliário. Foi numa grande incorporadora, assim, que a gente se conheceu, foi na IBM. Só que eu comecei lá no mercado de Brasília. Então, assim, eram vários desafios. Era entender sobre o que era marketing, entender sobre o mercado imobiliário, entender sobre como é que que era lançamento, como é que as pessoas compravam na planta. Então, assim, lá atrás foi uma trajetória muito intensa, porque era um mercado que estava muito pujante, assim, o mercado de Brasília é bem diferente do de Goiânia. Então, foi essa trajetória lá de quase 3 anos na IBM, que foi onde, inclusive, nós nos conhecemos, nos tornamos amigos. Só antes de você continuar, mandar o recado aí para Tereza, que não é só porque ela está em frente às câmeras hoje, não, que ela constantemente cita seu nome lá dentro da empresa como a referência de mentora dela no segmento. Sou fã mesmo, um abraço para você. Lá da Itália, ela foi para a Itália e nunca mais quis voltar. E grandes nomes que já tiveram aqui, o Razuki, o Rodrigo, o Ciro, o próprio Ciro que também já gravou aqui, são pessoas que me ensinaram muito na trajetória. E que a gente foi aprendendo juntos, assim, algumas coisas que eu não sabia, assim, parte da base de não saber, mas que ao mesmo tempo eles também estavam tateando o mercado de Brasília, que também era outra coisa. Então a gente foi fazendo muito aprendizado juntos, assim, e gostei demais de trabalhar com o mercado imobiliário, que eu brinco que o mercado imobiliário é um mercado de encantamento, né? Imagina, assim, hoje, a gente está aqui em 2024, a pessoa comprar um imóvel na planta para pegar ali daqui 3 anos e meio é algo comum, ficou rotineiro. Lá em 2010, 2011, isso ainda era algo que, apesar das pessoas enxergarem como oportunidade, a gente vai falar sobre isso, era algo que era muito desafiador. Você tinha que encantar a pessoa, porque ela assinava um papel, pagava uma entrada e ia ver de novo daqui 3 anos. Então, o nosso desafio sempre foi como é que a gente tangibiliza isso para a pessoa que não vai conseguir comprar um apartamento. Teve uma democratização ali do acesso ao imóvel próprio, mas, ao mesmo tempo, você tinha que encantar, né? Porque como é que a pessoa vai assinar um papel que ela vai receber um imóvel daqui 3 anos e meio? Então, foi um mercado... Eu brinco sempre que o mercado imobiliário, para mim, foi um mercado de encantamento, assim, aquela coisa dos decorados, sempre muito produzidos. Na época, a gente fazia trilha sonora para cada produto, que identificava a persona. Até hoje a gente faz, mas de uma outra maneira. A gente vai conversar sobre isso. Mas, assim... Esse encantamento para mim do mercado imobiliário sempre foi algo que guiou minha trajetória inteira profissional, assim, mesmo quando eu saí. Porque do mercado imobiliário eu fui para varejo, né? Varejão, né? Eu fiquei um tempo na Novo Mundo, cheguei a assumir a gerência de marketing lá na área de relacionamento e redes sociais, que era aí já é um mercado completamente pujante, é um mercado que aí que eu acho que começou essa sinergia de marketing comercial que a gente sempre fala lá na Domi. Que o mercado imobiliário, o cliente ele tem uma jornada muito grande, né? A gente não é uma coisa assim, eu vi aqui o apartamento, eu vou fechar agora, assim, acontece, mas é algo muito mais raro. Ele às vezes está procurando há muito tempo. O varejo não, o varejo anunciou aqui uma geladeira, amanhã a gente metrifica quantas geladeiras vendeu com aquela propaganda. Então, essa virada de chave, eu saí do encantamento para resultado muito rápido, muito na veia, aquela coisa, um mercado com margem muito apertada, foi algo que me ensinou muito um pouquinho sobre como é que você começa a mensurar. Tudo que você faz, ele tem que ter um resultado, que era um pouquinho diferente da dinâmica que eu vivia. Aí depois eu fui para prestação de serviço, prestei consultoria uma época, tentei pegar tudo que eu tinha aprendido em grandes empresas e replicar aquilo ali para pequenos e médios empresários. Foi uma época também que eu atuei até junto ao Sebrae. Depois empreendi, tive filho, enfim, muito comum, né? Maternidade, carreira. A primeira coisa que eu tentei conciliar foi com o empreendedorismo. Tive uma franquia no Flamboyant, junto com alguns sócios. Depois voltei, fui para o agro, fiquei algum tempo no agro também. Hoje foi até engraçado, na reunião. A gente estava com uma reunião com um cliente que tem casas em Sorriso. E eu comecei a explicar sobre safrinha. Ele vai... Falei, não, os anos do agro. Que história é essa? De onde vem esse conhecimento? E aí, depois, que é um mercado também muito interessante. E aí, graças ao Manuel, estou de volta ali no mercado imobiliário, que era um mercado que até então eu não pensava em voltar. Sempre achei que é um mercado pujante, que é um mercado desafiador, mas
que era algo que não estava no meus planos até 8 meses atrás, não. 8, 9 meses, a gente... Você me pescou de volta ali, eu ia voltar para a consultoria, mas está sendo um desafio incrível da gente trabalhar e construir, assim, esse futuro que a gente tem falado tanto lá na Domi, né? Ah, bacana. E, Gel, dentro de toda essa sua história, o que você carrega? Você já comentou um pouco sobre o período aí da Novo Mundo, do varejo, mas, de uma forma geral, assim, o que você carrega dessas diferentes formas de atuação do marketing, de posicionamento, de relacionamento com o cliente, de aprendizados que possam ser aplicados dentro do segmento imobiliário, dessas outras áreas que você já atuou? Eu acho que em qualquer mercado, a gente está falando de pessoas, né? Isso que é o grande entendimento do marketing, é que ninguém compra um produto, ninguém compra uma xícara, ninguém compra um apartamento, ninguém compra uma geladeira. As pessoas, elas compram necessidades, elas compram o encantamento. Então, assim, aí o nosso papel, independente do segmento que você está, seja como o mercado imobiliário, que eu estou nessa cadeira hoje, seja no varejo, é o que você tem que trabalhar para satisfazer uma necessidade, um desejo. As pessoas falam muito de dor, eu não gosto nem dessa expressão. Assim, para mim, assim, é um mercado que você tem que entender como é que você tá satisfazendo uma necessidade ou uma expectativa ou algo que você precisa resolver. Então, assim, independente do mercado, acho que a pergunta-chave de qualquer profissional de marketing é como é que eu me diferencio para atingir e para atender uma expectativa do meu cliente, assim. Aí você vai falar do mercado imobiliário, você vai falar do encantamento, igual a gente já falou. Lá no varejo, como é que esse cliente recebe rápido o produto que ele comprou, que eu atendo rápido ali uma montagem. Às vezes chega uma mulher grávida lá, você precisa que o berço esteja montado, daqui 2 dias ela está com o neném em casa. Então, assim, é muito dessa percepção de pessoas mesmo. Eu acredito que, às vezes, a gente vê muito pronto, assim, 5 dicas para você aprender. E isso é importante, assim, para você cortar alguns caminhos, mas acho que a gente não pode, de forma alguma, se esquecer que a gente está falando com pessoas, assim, que a gente está lidando com desejos, com sentimentos, com necessidades e com vontade de que aquilo ali seja, de alguma forma, resolvido para ele. Assim. Então, acho que isso, para qualquer mercado que você fizer, faz muito sentido, assim, de levar isso para atuar onde quer que você for trabalhar. Bacana. E dentro dessa sua experiência de ter vivenciado um mercado imobiliário lá atrás, né, nós estamos falando de 12 anos atrás, mais ou menos, e retornar para o segmento hoje, o que você enxerga dessas mudanças, dessas transformações que o mercado imobiliário vivenciou durante esse período? Então, 2011, né? A gente está falando de 2011 a 2013 que eu fiquei no mercado. Acho que, assim, o grande diferencial foi o digital, assim. A gente vai falar um pouco de comportamento e tudo mais, mas o digital era algo que já existia, mas estava engatinhando. Se hoje a gente engatia, na época, assim, tava na barriga, assim. A gente já tinha landing page do produto, tinha alguma coisa ali na rede social da incorporadora. Mas, assim, é muito, muito aquém do que a gente faz hoje. Então, acho que esse salto que o digital proporcionou para o mercado imobiliário é algo incrível, assim, que dá para a gente testar mais de uma forma até mais barata, dá para a gente mudar a rota muito mais rápido do que a gente conseguia fazer antes. Antes, assim, muito comum, né? Eu lembro dos planos de mídia lá, tinha que ter uma página inteira no jornal principal da cidade e tinha que ter, às vezes a gente até fazia TV, então assim, um custo de mídia era muito alto, a gente pesava muito em off, que não seja importante, mas hoje a gente consegue metrificar melhor pelo digital e a gente consegue ampliar melhor e falar com mais públicos diferentes através dessa ferramenta. Acho que o grande... na parte de comunicação, a grande diferença foi o digital. Mas se a gente vai falar de comportamento, a gente está falando de um mercado que, ao mesmo tempo que era desafiador, você convencer a pessoa a assinar um papel e pegar o apartamento dela depois de 3 anos e meio, a gente também tinha uma oportunidade muito grande, era uma coisa muito nova. Todo mundo, nossa, vamos ganhar dinheiro com isso, vamos investir. O mercado de Brasília era muito... essa questão de investimento, as pessoas às vezes nem estavam comprando para ela, mas para alocação, que é um mercado muito pujante nesse sentido também. Só que as pessoas não tinham essa questão de você falar, nossa,
essa incorporadora é boa, essa é ruim, todo mundo vai comprando. Então, assim, eu vivi experiências de derreter o produto, assim, produtos de 250, 300, 400 unidades, assim, de um quarto, de estúdios. Então, coisa que o pessoal dormia na fila e ficava... Então, era mais fácil de vender, com algumas aspas, assim, nesse sentido, porque, assim, era um mercado muito abrangente, assim, não tinha tantos players e tudo mais. Hoje, o nível de profissionalização que você precisa para atingir o mesmo resultado é muito grande, assim. A gente vê incorporadoras incríveis e tal, tendo resultados, às vezes, muito aquém do que estava esperando. A gente, às vezes, até comenta que, às vezes, a gente está mal acostumado, né, de entregar lançamentos lá com 60%, 70%, 80% de vendas ou derreter o produto, porque... Hoje a gente tem muitos incorporadores e muitos entrantes. Então, assim, hoje o mercado ele já é um pouquinho mais difícil. A gente precisa olhar muitas variáveis. Então, eu vejo essas duas grandes mudanças assim, de comunicação digital, da parte de mais empresarial mesmo. Tem essa questão de ser mais desafiador, o cliente está mais exigente, ele pesquisa mais. E tem um terceiro... comportamento que eu vejo, que aí é na equipe de vendas, é a questão de como é que mudou a figura do corretor. Isso mudou para o bem e para o mal, assim. Ao mesmo tempo que as pessoas têm mais orgulho de falar que é corretora, a gente tem aí grandes influencers que tomaram esse caminho, até pelo lado educacional, a gente tem também a dificuldade desses corretores performarem bem, assim, porque realmente é um mercado que pode dar muito dinheiro, mas se você não treinar, se você não for atrás, ao mesmo tempo que é muito legal essa entrada, essa nova visão do corretor no mercado, também é algo perigoso se a gente não mostrar que é um mercado que você tem um sarrafo baixo para entrar, mas para você ficar, você precisa entender de muitos assuntos. Então, acho que esses 3 grandes movimentos mudaram muito o mercado imobiliário de 2011 a 2013 até agora. Assim. É onde eu senti mais diferença, assim, né? Quando eu voltei. Bacana. Depois a gente vai abordar a questão até do desencadear disso nos corretores, que é a estrutura de vendas, porque eu quero tratar contigo, né, antes de entrar nesse ponto, aquela relação da sinergia entre marketing e comercial. Mas você colocou aqui um dos pontos que é a questão do digital, né? A transformação que aconteceu durante esse período. O que você enxerga do momento hoje, dessa diferenciação entre fazer ações digitais, né? Fazer ações on, que a gente chama, e fazer ações offline, e como medir isso, o que vale a pena no digital ou não, o que vale a pena no offline ou não, o que é a sua visão de uma forma geral entre essas duas formas de atuar no segmento? Eu acredito que tudo depende da estratégia. Quando a gente vai pensar lá no lançamento, começou a pensar no lançamento. Hoje em dia também tem gente que fala, então o off morreu. Também não acredito que o off morreu, assim. Eu acredito que a gente tem um mercado digital, assim, que a gente tem tanto ali o físico, que o cliente muitas vezes ainda precisa tatear alguma coisa, ou ir num decorado, ou sentar na mesa com o corretor. Em alguns mercados isso tem uma necessidade menor, igual o de Santa Catarina, que a gente teve lá recentemente. Muita gente compra, assim, vendo o vídeo do corretor, falando, é um outro mercado, que é muito cliente fora, é um outro mercado. Mas, majoritariamente, eu vejo como digital mesmo. A gente precisa estar bem posicionado no off. O off tem essa questão da gente não conseguir mensurar tudo, assim. E é algo que eu sempre trago para a mesa, porque o povo, mas quantas pessoas vieram de panfletagem? E, assim, gente, não tem jeito. Se a gente for abordar ali o neuromarketing, a gente tem tantos estímulos hoje. Então, assim, às vezes a pessoa está ouvindo uma propaganda na rádio, e ela vai lá, bate o olho num outdoor, e aí pega um folder, e depois o corretor fala para ela do produto. De onde que esse cliente veio? Por isso que, assim, principalmente para lançamento, a gente faz um cross mesmo. A gente usa diversas estratégias para se posicionar, para posicionar bem o produto, e aí a gente massifica com o digital de uma estratégia mais geral. Mudou a chavinha do produto, lançou o produto, a gente se posicionou bem nesse primeiro momento, as pessoas sabem que o produto existe, aí a gente vai para outras estratégias. E aí, às vezes, tirar um pouquinho o pé do digital, ou fazer ações muito mais pontuais e mais estratégicas. E aí a gente começa a brincar no digital, assim. A gente começa, quando eu falo brincar, que o digital a gente testa, assim. A gente tem alguns apontamentos, e aí eu posso citar aí alguns exemplos
do que a gente fez num lançamento aqui em Goiânia, mas a gente vai lá, abre um monte de criativos, vê o que performa melhor e começa a se posicionar através daquilo ali. E o digital bom é isso, eu consigo testar muita coisa num valor bem menor do que seria para um offline. E é isso, a gente na Domi trabalha muito com dados, então a gente vai, olha e consegue mensurar e encontrar caminhos. Assim, o caminho a gente encontra caminhando, não tem outra solução, não. Bacana. E outro ponto que eu queria entender contigo, que você comentou sobre essa diferença aí dos momentos, né, o que era o mercado lá atrás e agora, que é a questão do profissionalismo. E isso é um fato, né? Assim, o mercado imobiliário aumentou muito o nível de concorrência, o volume de empresas no segmento e o nível de profissionalismo de certas empresas, não todas, né, mas várias empresas profissionais no nosso setor. Como se diferenciar diante dessa grande concorrência, diante dessa competitividade tão alta? Eu tive a sorte lá de trabalhar numa empresa que já tinha processos muito bem definidos, né? Uma gestão bem definida, mas lá atrás existia ali muito uma divisão entre marketing e comercial, né? A gente tinha essa questão do marketing entregar, passa a bola, agora o comercial performa ou não. A gente tinha até uma brincadeira. Não, se for muito bem o produto é porque a equipe de vendas é boa. Se for mal, o problema é do marketing. A gente tinha Então, eram áreas tão separadas que a gente não conseguia, às vezes, mensurar de início ao fim de uma ação. Então, assim, hoje em dia, que é algo que a gente tenta fazer muito lá na Domi, que eu até brinquei, assim, que eu vou patentear o marquesial. Quando perguntam se eu trabalho com marketing ou comercial, eu falo que é marquesial. Porque se a gente não entende do início ao fim, o dinheiro é finito, o tempo é finito, a concorrência é enorme. Então, se eu não fizer algo muito bem assertivo, a chance de dar errado é muito grande. E se eu souber só um pedaço, que era o que acontecia demais, e até hoje acontece em muitas empresas, a gente tem várias experiências assim, de fornecedores nossos, ficarem surpreendidos com o nível de exigência que a gente tem de dados, de listas, porque a gente realmente gerencia do início ao fim. A gente quer saber, quando a gente planeja um evento, eu quero saber o que esse evento pode gerar de negociação. E ali a gente está acompanhando aquele cliente que veio aqui, qual que é a experiência que a gente está gerando nesse cliente, que vai gerar um resultado no final de vendas. Então, isso eu vejo que tem que andar de uma forma sinérgica mesmo, independente do momento do produto. Mas, claro que na estratégia de lançamento isso precisa estar bem ancorado, porque senão a chance de não performar é grande. Assim. Tá, e aí você coloca, né, assim, até para abordar essa questão da diferenciação, a importância dessa sinergia, né, do marketing com o comercial, o seu marquesial. É o marquesial. E a gente se conheceu e vivenciou lá atrás um período em que isso ainda não era uma realidade dentro da empresa que a gente trabalhava, no caso a IBM. Pelo contrário. E dentro do mercado também, de uma forma geral. Né? Depois você acabou saindo da empresa, eu vivenciei essa transformação e esse momento em que a empresa fez essa mudança de posicionamento e uma conexão e uma integração maior. Inclusive vi isso, né, na prática, ou como que isso surtiu um efeito positivo nos negócios. Acabei trazendo isso dentro da minha história, em outros projetos que eu desenvolvi fora da empresa, lá em São Paulo e depois na própria Domi em si. E tive a felicidade de, ao te trazer para o time da empresa de novo, ao te trazer de volta para o mercado imobiliário, encontrar uma Giovana que ao longo da sua experiência acho que absorveu muito isso nos outros setores também que você vivenciou. Você comentou que o varejo, né, traz muito dessa questão. E o que você ao que você atribui na prática mesmo, assim, no dia a dia, a forma de criar essa relação mais sinérgica e fazer com que isso na prática funcione e tenha os devidos resultados que a gente busca ao construir esse modelo de negócio? Manu, eu acho que assim, para mim o varejo foi tão essencial. Eu saí de um mercado de encantamento para ir para o varejo, porque eu comecei num programa de trainee. Então, o trainee é o barriga no balcão. A primeira experiência que eu tive no programa foi ser vendedora. Primeira, assim. Eu estava no trainee para virar gerente,
Mas eu não sabia qual que era o caminho que eu iria trilhar até chegar lá. Até porque eu tinha um programa que a cada 6 meses mudava, a gente mudava de departamento. Mas a primeira coisa que eu fiz foi vender. Foi pro balcão, assim. Foi tentar entender qual que era a necessidade do cliente, operar sistema. Então, isso deu um know-how do dia a dia. Que é isso, se eu não tô lá, se eu não tô no chão de fábrica, se eu não tô com a barriga no balcão, como é que eu vou conseguir vender, assim? Porque senão, até então, o marketing, por mais incrível que fosse, a gente fazia projetos incríveis, que assim, eu me inspiro até hoje, a gente não sabia como é que performava uma negociação, a gente não sabia como é que fazia ali uma simulação para o cliente. A gente não sabia, assim, ficava muito no teórico, no conceitual, que era importante, era o que o mercado praticava naquela época, mas para o mercado que eu fui, antes de virar gerente, eu era vendedora. Foi a primeira experiência que eu tive. Então, para vivenciar isso da maneira mais prática possível, não estou falando que tem que virar corretor, nem nada disso, não, mas você tem que entender como é que faz uma negociação. Como estar presente. Né? Estar presente, como é que precifica, como é que fica observando, pede para sentar na mesa, conversa com o coordenador de produto, como é que negocia, até para você entender e traduzir isso para quando você chegar lá no marketing. Porque quando eu cheguei na cadeira de gerente de marketing, tinha passado 18 meses. Eu tinha passado em 5, 6 departamentos, tinha sido vendedora, tinha sido caixa, tinha sido gerente de loja, assim, com meta para cumprir, com o supervisor me ligando. Então, assim, eu sabia que os caras lá na ponta sofriam de pressão. Então, até na hora que eu falava para fazer alguma campanha específica, que eles falavam, não, vamos fazer isso. Eu falei, não, isso aí não funciona não, porque o vendedor vai fazer isso, o gerente vai fazer aquilo. Então, assim, se você não vivencia isso, é tudo muito mais teórico, muito mais na percepção, eu acho que isso dá certo, porque deu certo outra vez. Mas quando você vivencia o negócio, o resultado vem. Porque você está lá, você estuda, você vivencia e você gere isso de uma maneira que fica muito mais sinérgico mesmo, que é o que a gente tenta implementar todos os dias lá. Bacana. E, assim, agora saindo da figura do profissional de marketing e indo para a figura do incorporador e que, de repente, ao nos acompanhar aqui, ele sente essa necessidade dentro da empresa dele, além da possibilidade de contratar a Domi, né, para poder fazer um trabalho de gestão ou de consultoria no seu projeto, mas ele quer criar essa transformação. Como o dono do negócio, como o incorporador, implementar isso junto com o seu time, junto com a sua estrutura para fazer essa mudança de posicionamento? Eu acho que a primeira coisa é uma mudança de mentalidade. Assim, é uma palavra que ficou meio na modinha, mas assim, se o próprio dono, se o próprio incorporador não entendeu que a equipe ela precisa estar sinérgica, aí se ele começa a cobrar uma coisa do marketing e depois saiu da reunião do marketing, foi para a reunião do comercial, e aí, então isso tem que ser assim, cultura da empresa, assim, o cara do marketing tem que estar sentado na mesa com o comercial, que tem que estar sentado com as imobiliárias. Então, a cultura da empresa, primeiro, precisa ser essa. Acho que o primeiro ponto. E segundo, assim, ir atrás mesmo, buscar conhecimento, entender como é que funciona e ouvir, assim. Ouvir os diversos players que você está envolvido lá na Domi. A gente costuma falar que o nosso primeiro cliente não é nem o incorporador, é o corretor, assim. Porque se ele não compra o empreendimento, o incorporador não vai ter nada para fazer com a gente, assim. Então, e a gente para, e a gente ouve, a gente tem esse exercício de ouvir os nossos diferentes clientes para formar uma percepção mais apurada. Então, assim, eu tenho que ter essa cultura que começa de mim, do dono, e aplicar isso através de conhecimento. Aí vai para treinamento, aí vai para gestão, aí volta na mesa, porque também não tem só um caminho, a gente vai errar. A única coisa que a gente sabe é que a gente vai errar. Mas, assim, voltar e ter a cabeça de solucionar o problema. Acho que é a segunda ponta, assim, ter isso internalizado e como é que a gente resolve. Então, assim, quando você puxa essa responsabilidade, não é mais, o marketing ou o comércio, não. Como é que a gente faz para resolver isso aqui? A gente não vendeu esse mês ou tá vendo aquém do que a gente começa a fazer. Então, assim, se a gente não tiver essa sinergia na prática, no dia a dia, pensando em ações juntas, ouvindo de um lado, ouvindo de outro,
aí não tem jeito não, assim, aí vira departamento, cada um quer saber do seu, sendo que a resposta na mesa tá no conjunto, assim, a gente quer vender, a gente não quer ter razão não, a gente quer ter resultado, venda, ter venda. E é até interessante, né? Porque assim, na hora que a gente traz isso para a prática, eu sempre costumo citar o exemplo seguinte, que quando um time de marketing, um departamento de marketing, por exemplo, realiza uma determinada ação, um evento, né? Vai realizar um evento para potenciais clientes, e tudo aquilo que a gente traz aqui e transforma isso em conceito é muito de situações práticas que a gente vivencia, né? Então, o time de marketing foi lá e realizou um evento. Ao perguntar para o seu time de marketing como foi o evento, vai ficar muito fácil capturar a visão desse time frente à sua atuação. Porque se ele fala do evento com a resposta do evento em si, não, foi tudo excelente, a comida estava boa, foi boa. A bebida, não faltou bebida, deu tudo certo, o buffet estava ótimo, teve lugar para todo mundo se sentou, não teve problema com ninguém, e teve bastante cliente e tudo. Mas ele não tangibiliza isso no aspecto vendas. O cliente estava interessado, não interessou, teve visita ao decorado, não teve, como que foi, o que o cliente achou do apartamento ou da casa decorada, teve tratativa, não teve, venda, não teve, proposta, enfim. Se ele não enxerga essa realidade de vendas, é sinal de que a mudança ela precisa ser implementada, né? Exatamente. E aí é onde tem essa necessidade de mudar essa mentalidade que foi o que você colocou. Né? São esses pequenos detalhes mesmo. A gente estava num evento recentemente, e aí o que era a minha observação? Eu deixei lá um book do empreendimento dentro do decorado. E aí além de, claro, você assegura a experiência, que é a bebida, é a comida, isso também é uma parte do marketing. Só que se você acha que o seu ponto, o seu objetivo acaba ali, em gerar a boa experiência, aí realmente você precisa olhar o outro lado do comercial também. Então, assim, esse cliente abriu o book, eu tenho material acessível, se o corretor precisar, naquela mesa ali eles estão conversando mais. Será que a gente coloca alguém de mais peso, um coordenador para ajudar ali naquela negociação? Então, o olhar ele tem que estar diferente. Como o evento ocorre para você tem que estar diferente. Não só na parte de garantir um bom evento, porque a gente não é agência de evento. Uhum. No final das contas, o nosso objetivo é que esse evento performe. Então, não só garantir, usando o exemplo do evento, que o evento ele seja excelente, porque a gente não ganha dinheiro com isso, mas que isso gere vendas e isso nos pequenos detalhes, de como é que você tem material, se o coordenador está ligado com o que está acontecendo na mesa, se você pode apresentar o produto enquanto o corretor está pegando uma tabela. Então, assim, esse olhar ele é muito importante e ele tem que vir de cima mesmo, assim, de como é que você vai treinar seu time para que essa cobrança seja de todo mundo, assim. Então, todo mundo lá na Domi hoje, um dia depois do evento, a primeira coisa que a gente pergunta, e aí, teve negociação? A gente sabe que a venda, ela dificilmente concluirá no primeiro dia, mas a gente quer saber como é que tá, se está quente, se está frio, se o cliente estava interessado, qual que foi a percepção não só do evento, mas assim, do produto em si. Bacana. E o que você enxerga como os principais pilares para que essa estrutura, essa engrenagem, ela funcione bem? Aí eu vou puxar um pouquinho de sardinha pra gente. Na Domi a gente tem um método que chama CCG, que você conhece bem, que é o método de conexão, conhecimento e gestão. Então, assim, quando a gente fala de uma sinergia, a gente trabalha em pilares mesmo, assim. Como é que eu começo a ter uma conexão? Eu preciso ter uma conexão com um coordenador de produto, eu preciso ter uma conexão com o corretor, eu preciso ter uma conexão com o próprio produto, com um cliente que vai sentar na mesa. Então, se eu não me conecto com tudo que está acontecendo, eu não consigo para o próximo passo, que é conhecimento. Que aí o conhecimento, debaixo disso, tem um treinamento, tem assim, o conhecimento do mercado, o conhecimento do que o cliente quer, o conhecimento do que eu absorvo nas campanhas que eu faço, do que eu absorvo nos eventos que eu entrego. E aí a gestão de tudo isso. Porque, assim, eu vejo muitas pessoas no primeiro pilar fazendo bem. Eu vejo a maioria fazendo bem o primeiro e o segundo pilar ali na conexão e ali no conhecimento. Aí, quando a gente desce para a gestão, beleza, não performou agora essa venda. Daqui 2 semanas, eu ainda estou falando com esse cliente que veio ali,
tive alguma cadência com ele para perguntar, ou eu arrumei um outro motivo para falar com ele, se ele esfriou por algum motivo. Como é que a gente gere isso? Como é que eu faço para gerir um funil de vendas, por exemplo? Eu gerei 600 leads, tive tantas visitas, mas espera aí, o que está acontecendo com esses leads aqui no topo do funil que não desceram? Cadê a conversão desses leads? Qual que é a meta que a gente vai trabalhar aqui? É de 1 a 3%? Nesse produto vai performar 2%? Então, essa gestão, se ela não for muito bem feita, a gente fica naquelas reuniões que a pessoa vai lá, não, mas está ótimo, o custo por clique está R$30, mas assim, e aí? Eu não tive nenhum cliente por esse custo por clique. Então, eu prefiro um clique que custe R$80, R$120, mas que converta lead de qualidade, do que eu estar lá só pensando que é R$30 o custo de um lead. Então, assim, para resumir, o CCG é isso. É você ter ali a conexão com o que você está fazendo com as pessoas no processo, o conhecimento de tudo que você faz e gerir isso. Porque sem esses 3 pilares, a gente vai errar em algum momento, assim. Não, e com esses 3 pilares a gente erra, assim, mas sem tentar girar essa roda aí, a gente vai se perder em algum momento, porque é muita coisa. Bacana demais. E Gel, assim, como você comentou sobre a questão do corretor como primeiro cliente, né? E até um ponto que eu queria trazer aqui e colocar é que isso é uma tônica nossa lá dentro da Domi. E eu sempre defendo muito para o pessoal, né, até para quem é incorporador e está aí nos assistindo, e que muitas vezes usa disso como argumento. Não, os corretores são os nossos primeiros clientes. É que seja real. Assim, é que seja verdadeiro. A gente sempre fala muito lá dentro que, cara, se não for para ser de verdade, a gente não faz. Então, assim, à medida que você entende isso, porque, ao meu ver, isso é uma necessidade, né? Se o corretor não compra, ele não vende. Então, ele tem que comprar o seu produto, mas você tem que tratá-lo de fato como cliente. É lógico que o corretor ele vai ter informações na frente do cliente, até para poder trabalhar com isso. Ele vai ter conhecimentos mais técnicos com relação ao produto e tudo, até para poder se empoderar e conseguir defender o seu projeto frente ao atendimento ao cliente. Só que você também precisa ter momentos de encantamento com a figura do corretor de imóveis. E a gente fala muito, traduzindo isso para efeitos práticos, né? Poxa, eu vou fazer um treinamento, eu tenho que me preparar, eu tenho que me organizar para que no momento daquele treinamento seja um momento em que ele se sinta como cliente, que ele passe na posição de um cliente do empreendimento, ele se sinta bem atendido, bem recebido no seu espaço de vendas, porque isso é o real. Ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir apoiado no processo. E a gente fala muito e defende muito essa tese lá internamente e dentro dos empreendimentos que a gente faz gestão, por entender que isso é algo que precisa ser praticado mesmo, né? Assim, de forma verdadeira. Agora, como que você conecta essa sinergia do marketing e do comercial para poder, dentro dessa visão de corretores sendo os primeiros clientes, traduzir isso em resultado de vendas? Acredito que, primeiro com essa verdade que você falou, que a gente precisa realmente gerar uma experiência que faça sentido para ele. E aí a gente começa isso ali ouvindo e entendendo. E aí a gente tem times de elite, times mais direcionados depois disso. Especialistas no produto. Mas se a gente for pegar a realidade do mercado imobiliário, por que a gente fala tanto da profissionalização? Porque hoje, gente, a oferta, apesar da demanda ela ser alta, a gente tem uma oferta muito grande também. Então, você reter a atenção desse corretor é algo extremamente desafiador. Você vai pegar uma cidade igual a Goiânia, que é o 3º maior mercado imobiliário do Brasil, a gente tem mais de 20 lançamentos no ano. Então, assim, até para o corretor é difícil esse tanto de lançamento. Até para o corretor é difícil, assim, saber para onde... Imagina, o tanto de ficha técnica, o tanto de localização, o tanto de diferencial de cada produto. E toda incorporadora tem o melhor produto naquele segmento. A coisa que eu tenho certeza é que vai ser o melhor 2 quartos do Bueno, o melhor 3 suítes da região do Jardim América. Então, assim... se você não entende como é que você tem essa atenção do corretor, que é através de
conhecimento mesmo, de gerar não só treinamento sobre o produto, mas assim, a gente às vezes faz treinamento para nossos especialistas sobre financiamento bancário, como é que ele senta com o cliente dele e explica o que é um financiamento, ajuda o cliente dele a entender. Porque a gente também acredita que se ele não estiver ali para ajudar o cliente dele, se ele não estiver ali para fazer mais... Eu até brinco que ninguém compra um apartamento, ninguém compra uma casa. A pessoa compra ali um sonho de fazer um upgrade na vida, que ela está saindo de uma região que ela não gostava tanto, ou ela está casando, ou ela está tendo o primeiro filho, ou ela está separando, ou os filhos saíram de casa. A gente compra uma história, a gente compra um novo momento da nossa vida. Por mais romântico que possa parecer isso, a gente se esquece disso às vezes na mesa de negociação. Então, quando a gente vai tratar com o corretor, a gente tem que entender assim, que a necessidade dele é, às vezes, de formação mesmo. Ninguém, não tem curso, tem o CRES, claro, mas assim, a gente não tem uma faculdade de corretor. Então, a gente precisa ali ajudar, às vezes, ele se formar mesmo em alguns assuntos que ele não tem domínio. É muita coisa para ele entender. E aí, a gente, às vezes, assim, é no tratamento de um café da manhã bem feito, é num tratamento, às vezes, no meeting do nosso cliente aqui em Goiânia, a gente tinha massagem, a gente criou todo uma atmosfera para ele entender o que era, o nome do empreendimento é Inspire, o que era ser inspirador, e isso começava com ele. Então, assim, a gente tem muito isso no nosso dia a dia, porque se ele não se sentir bem-vindo, acolhido, eu acho bom demais a gente chegar lá no stand. Hoje mesmo eu estava numa outra ocasião, assim, vi vários corretores cumprimentando a gente. Então, assim, quando você começa a ver que você não é só o incorporador, mas alguém que pode ajudar ele a fazer o trabalho dele, aí é gratificante demais, assim, até às vezes o pessoal brinca que eu comemoro as vendas como se eu que fosse ganhar a comissão, mas é porque é muito legal você saber que você está fazendo parte de transformar vidas. E para mim, pessoalmente, a gente conversa muito sobre isso, é muito importante eu saber que meu trabalho gera alguma transformação. Isso, para mim, assim, é essencial, é algo que a gente fala muito de propósito, de ser algo que gere valor, assim, não só vá lá e ganhe dinheiro, porque ele pode ganhar dinheiro em qualquer outro produto similar. Mas por que ele vai vender o meu produto específico, o produto que eu estou representando? Porque aquilo ali, ele viu algum valor, porque às vezes vai ser o mesmo ticket médio, a mesma metragem. Então, ele tem que entender valor no que eu faço. E saber que eu estou ajudando ele a transformar um pouquinho a vida dele, do cliente dele, para mim, pessoalmente, é muito importante. E você até tocou num ponto com relação a essa questão do corretor e da formação dele. A gente sempre fala muito sobre a desconexão entre a barreira de entrada no segmento e o nível de complexidade desse segmento. Se a gente olha para um corretor de imóveis, para ele poder se tornar corretor, não estamos falando de ser um bom profissional, de ser um profissional já bem formado, bem capacitado. Mas para ele ter o CRES e se licenciar para isso, é uma barreira de entrada muito baixa. Sim. Em termos de formação, de capacitação e de conhecimento. Só que o nível de exigência da profissão é um nível de exigência muito alto, extremamente elevado. Muito alto. Se a gente Pouquíssimas profissões vão exigir tantas coisas, conhecimentos, exatamente, conhecimentos muito pulverizados, assim. Você vai pensar ali, um médico, um advogado, eles precisam de um conhecimento específico, aprofundado em uma área específica. O corretor precisa saber lá de financiamento, ele precisa ser um pouco psicólogo, ele precisa saber de conhecimento técnico mesmo, de memorial descritivo, de diferença ali de um produto para outro. Então, assim, fora negociação, fora a questão... Fora a questão da venda em si. Da venda em si, assim, além de todo o spin selling, de toda a parte de vender o imóvel em si, ele precisa ter conhecimentos muito pulverizados que praticamente nenhuma área exige tanto. Então, é algo que a gente sempre fala de como a barreira de entrada é baixa, mas para ele ficar lá é muito difícil. E algo que me preocupa muito quando eu falei nesse novo comportamento do corretor é que a gente tem hoje uma supervalorização da categoria, que eu acho importante, assim, hoje não é mais a pessoa que não deu certo, assim, a pessoa que muitas vezes ela escolhe estar nesse mercado e tudo mais. Ganhou uma autoridade. Ganhou uma autoridade. Só que, ao mesmo tempo, é uma linha muito tênue em que as pessoas entram achando que é uma coisa fácil, que ela vai ter um carro do ano, um apartamento de uma penthouse com 3 vendas, assim, que ela vai vender 10 apartamentos por mês. E a gente sabe que isso não é realidade para a maioria deles.
Então, assim, por isso que a gente acredita tanto na formação, assim, de conseguir ajudar ele em algum ponto a entender mais desse mercado, porque é muito desafiador. Gelzinha, aí, quais dicas que você daria para quem quer ingressar nessa área na atuação do marketing imobiliário? Primeiro estudar, né? Tem que estudar, tem que ir atrás, tem que entender. E assim, eu falo estudar não só o livro ali de mercado imobiliário em si, mas assim, estudar outros mercados, ver outras referências. Em alguns pontos, igual no digital, a gente engatinha em relação a outros mercados. A gente já falou disso algumas vezes. Assim, se a gente for pegar o mercado de varejo, mercado de hotelaria, todos eles têm uma amplitude muito maior do que o que a gente faz hoje. Mas, assim, o dia a dia, a rotina, o visitar stand, o entender, assim, a rotina do corretor, a rotina do cliente também é essencial para qualquer profissional que quer ter esse olhar, assim, mais apurado do que ele faz. Não ficar só sentado no computador buscando referência ali. Não, também descer, assim, para o stand, ter uma rotina de stand. Isso é uma coisa que a gente faz internamente. A gente tem rotina de visitar cliente, a gente tem rotina, ele não é assim uma vez no mês. A gente tem stand toda semana, tanto nós quanto de outros incorporadores. Fazer esse benchmark é extremamente importante para abrir seus olhos, assim. E eu acredito muito em outros mercados, assim, em coisas do dia a dia que fazem a gente olhar. Então, se está numa viagem, esteja com o olhar do que você pode trazer para o nosso mercado. Então, assim, é essa curiosidade mesmo nata, esse olhar para o que dá para fazer diferente. Acho que uma coisa que a gente tem muito também é o inconformismo. Assim, não, eu já fiz tudo que dava para fazer. Não, eu fiz tudo direitinho, eu fui lá, fiz uma panfletagem, coloquei na rádio, não sei por que não está vendendo. Assim, deve ser culpa do comercial, o time de vendas não engajou. Então, assim, esse inconformismo, não deu para fazer, vamos fazer diferente. Vamos pensar de outro jeito. Quebrar mesmo a cabeça, sair do mais do mesmo e tentar achar soluções. Assim, não ser um profissional de marketing, mas ser um profissional que entrega a solução. Eu acho que isso aí vai se diferenciar em qualquer lugar que você for. Show. E na posição do incorporador, o que você enxerga assim como dicas importantes para ele nessa frente de marketing? Eu acredito que assim, esse buscar ser referência é muito importante e a gente tem alguns exemplos práticos disso. Assim. Todas as vezes eu falei sobre isso de todo produto é o melhor 2 quartos, todo produto é o melhor 3 suítes daquela região. Mas assim, olha diferente para o seu produto, olha para o produto com posicionamento. Cada produto é único. A gente tem um produto hoje que é o mais pet-friendly de Goiânia, que é o Inspire Vaca Brava. Nossa, mas como assim? Tem um monte de gente que já faz ações pets, mas ninguém nunca sentou nessa cadeira. Então, assim, uma área do marketing que eu gosto, que eu me identifico muito, que eu recomendo todo mundo olhar um pouquinho mais para essa área, é uma área de posicionamento, que é uma área de branding mesmo. Tratar seu produto de uma forma específica, entender em qual cadeira que ele senta, em qual cadeira que ele pode se diferenciar e a sua marca como também onde é que eu entrego diferente, onde é que eu entrego esse resultado diferente, olhar lá para frente, para o futuro, não só para esse produto específico, como é que você se posiciona é algo extremamente relevante. A gente tem cliente que tem apartamentos para daqui 15 anos, eles têm um bairro planejado ali, que eles têm mais 14 empreendimentos para lançar. Então, assim, eu olharia um agora com uma visão de futuro, assim, o que dá para fazer agora diferente, como é que eu me diferencio agora, mas também como é que lá na frente eu quero estar posicionada, assim, agir agora como se você já fosse um grande incorporador, porque a gente tem muita gente que ouve a gente que é entrante, e assim, nossa, como é que eu bato de frente com a incorporadora X ou a Y, que é a referência da minha cidade? Se tratando como uma referência no seu segmento, no que você faz. Acho que essa cadeira você tem que sentar, assim, tanto no produto específico quanto na incorporadora em si, no que você quer passar de mensagem, de posicionamento da sua marca. E essa questão do posicionamento, ela é muito importante, e da profissionalização também. Até no bate-papo que eu tive aqui com o Rodrigo Meirelles, a gente falou um pouco sobre isso numa outra frente, que é a vertente de funding, né, de crédito imobiliário, mas que ele tocou num ponto que é interessante. Aqui, ninguém quer saber no final do dia se o cara montou a incorporadora dele esse ano ou se ele já tem 20, 30 anos de experiência e é a principal referência do mercado. Eu não digo que ninguém quer saber num ambiente assim, mas eu
posso ainda ter um posicionamento e um nível de profissionalismo menor porque eu estou começando agora. Pelo contrário, isso vai gerar muito mais insegurança no cliente. O cliente já vai ser inseguro por ser uma empresa nova. Se for uma empresa nova sem profissionalismo, vai deixar o cliente ainda mais inseguro. Então, é importante as empresas, principalmente os novos entrantes ou empresas que já estão atuando no mercado, mas que ainda não têm um nível de profissionalismo grande, entenderem esse aspecto. Porque às vezes elas falam, mas como que eu vou jogar esse jogo? Ou, nossa, mas a minha empresa ela não consegue se destacar, ela não... Mas você já olhou para dentro e já entendeu qual que é a sua, né? E como que você está fazendo esse trabalho e o nível de exigência que você está implementando na sua empresa, no seu time, na sua equipe, para poder criar esse posicionamento diferente e conseguir, né, fazer com que ela evolua. Uma outra oportunidade de bate-papo que eu tive aqui, muito interessante nesse aspecto, foi com o João Gabriel da City. A gente sabe a referência que a City né, uma das principais, né, se não a principal referência hoje do segmento de alto padrão aqui de Goiânia, e uma empresa que tem destaque nacional, inclusive. Só que ao conversar com ele foi muito assim, Manuel, tudo foi projeto a projeto. A gente, por mais que a gente tinha um olhar lá para frente de onde a gente queria chegar, mas desde o primeiro projeto a gente teve que, né, ter um nível de exigência muito alto, exatamente. E no projeto a projeto ali a gente conseguir ir entregando, criando diferenciais, buscando soluções, buscando inovação, melhoria, porque senão a gente, se não tivesse esse olhar, a gente não estaria onde a gente está, né? E até puxando o que o Rodrigo falou também no podcast, e assim, às vezes você não vai ter ali no início da empresa ali, como um incorporador entrante, um baita time de marketing, um baita time ali de um grande gestor comercial, e ia buscar parcerias mesmo, assim, porque aí seja na área de consultoria, de gestão, como a Domi faz, ou outros parceiros que já têm esse know-how. Porque, ou até sócio, né? Até sócio no negócio, porque assim, essa visão, ela é extremamente importante de como é que você quer se posicionar. Eu lembro que a gente teve esse desafio aqui, todos os nossos incorporadores são entrantes, a maioria deles, ou tem um ou outro projeto menor, mas assim, o que é algo que a gente bate muito na tecla, assim, se vamos fazer, a gente vai fazer bem feito, assim, na verba aprovada, é claro, dentro de uma gestão de budget ali muito bem feita, mas assim, otimizando o custo sempre, mas se for para fazer, a mensagem que você está passando, às vezes, por exemplo, eu já deixei de participar de evento porque eu não me posicionaria bem naquele evento. Então, assim, para chegar lá no evento com um banner e uma cadeirinha, é melhor não fazer. Então, queima o posicionamento. Então, muitas vezes, escolher o que fazer e fazer bem feito. Legal demais. Já o outro ponto que eu queria entender como que é a sua cabeça com relação a isso, a gente fala muito no mercado imobiliário, e você trouxe isso nos pilares da Domi, né, que é o método que a gente fala lá, que é o CCG, o primeiro deles que é a conexão. E uma das coisas que a gente vê no segmento imobiliário, quando a gente fala de relacionamento e manter uma base de relacionamento com os clientes, eu enxergo assim de uma forma geral 2 pontos que acabam sendo muito frágeis no posicionamento tanto do incorporador quanto do time de vendas, né, corretores principalmente. O primeiro deles e você até já tocou nesse ponto, que é conseguir sustentar esse relacionamento ao longo da jornada de compra desse cliente, porque muitas vezes isso pode levar 6 meses, pode levar 12 meses, então é algo que tem que ser sustentado ali ao longo do tempo. E eu até quero trazer um case com relação a isso. E o segundo deles depois da venda, como que você mantém essa base de relacionamento e a importância disso, porque pelo fato de no mercado imobiliário a gente ter uma recorrência de compra muito baixa, é um mercado que na média geral do Brasil hoje 1,8 mais ou menos a quantidade de imóveis que cada pessoa compra. É lógico, tem grandes investidores, pessoas tal que compram vários imóveis, mas numa regra geral média, a gente vai trabalhando nessa média, mesmo que esse número seja de 2, 3 vezes, é um número muito baixo ao longo do ciclo da vida de uma pessoa. E aí muitas vezes tanto a incorporadora quanto o time de vendas acaba esquecendo do potencial e do valor de se fazer um trabalho de sustentação de relacionamento
com esse cliente para poder capturar esse valor, não só do próprio cliente, numa possível recorrência de compra, mas da sua base de relacionamento e como que ele consegue indicar volumes de outros clientes para o negócio. Como que você enxerga o cenário disso hoje? Como que você tem visto isso sendo aplicado por profissionais do nosso mercado? E o que você idealiza de situação que possa ser implementada? Eu acho que o marketing de relacionamento, ele tem uma grande função e ele muitas vezes é mal aproveitado, assim. Porque, igual você falou, a gente tem uma recorrência baixa de compra individual, só que ele tem um primo, ele tem uma mãe, ele tem um parente. E aí a gente ter esse cliente na carteira de uma forma recorrente e não só de uma maneira interessada, mas de uma maneira interessante, assim. Você tem uma cadência ali, às vezes, de uma forma prática falando, de, saiu alguma notícia do mercado imobiliário que acabou tendo uma supervalorização na região que ele comprou aquele apartamento de você há 6 meses atrás. Ele já comprou, mas olha, João, olha que isso, acabou de sair, seu imóvel valorizou 10%, foi uma satisfação fazer um negócio com você. E aí, enfim, você ter um relacionamento, um estreitamento dessa relação, não precisa falar todo dia, não precisa falar toda semana, mas assim, criar motivos para falar com esse cliente é algo extremamente importante, tanto para a incorporadora, que aí a gente tem ali a etapa da venda, do início das obras, do acompanhamento de obra, da entrega das chaves, porque são muitos momentos, se o cliente tiver que falar com você só quando atrasou um boleto, só quando deu pau na obra, só quando teve alguma coisa ruim, a imagem fica muito ruim. Aí parece que simplesmente você acabou de vender para ele algo que é o high ticket dele, provavelmente é a coisa mais cara que ele vai comprar na vida. E você falou com ele na hora de você assinar o contrato, na hora de você entregar as chaves. Então, assim, é muito frio. Se a gente não tratar isso como conexão mesmo, como relacionamento, você não gerou experiência nenhuma para aquele cliente. Você vendeu 1 metro quadrado, você vendeu um imóvel. E aí, na próxima vez que ele tiver que indicar para alguém, ou se ele for comprar um segundo apartamento, dificilmente vai ser com você. Ele vai ser um cliente de mercado. Então, eu vejo que ainda é uma área muito menosprezada. Assim. Algumas incorporadoras tentam fazer isso, assim, principalmente durante a obra, mas, às vezes, a gente tem que seguir mais e pensar além, assim. Pensar em ações igual a gente está fazendo lá em Luiz Eduardo Magalhães, que tem um bairro planejado. A gente vai mandar ali cartas para os clientes que já acreditaram no bairro antes de ter o empreendimento. Então, assim, só vai agradecer, lá atrás você acreditou no bairro. Então, ações dessa forma que são até jeitos de gentileza mesmo, assim, de reconhecer que em algum momento da trajetória o cliente foi importante para você. Ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Então, assim, eu acho que nada mais gera mais resultado do que quando você tem essa conexão verdadeira, porque isso aí vai gerar confiança e vai gerar... Ninguém compra de quem não confia. Ninguém compra de quem não tem relacionamento. Então, além da compra, esse cliente ele já foi útil para você, você já foi útil para ele. Então, ser verdadeiro nessa entrega mesmo. Porque eu acho que só tem bons frutos para colher aí. Show. E eu te falei com relação à questão da história. Quando eu estava lá em São Carlos, o primeiro empreendimento que eu lancei, que eu fiz a gestão de incorporação do projeto, foi pela IBM. E aí a Gláucia, que era corretora da IBM aqui em Anápolis, foi para São Carlos para poder participar lá da nossa house e tudo, se tornou corretora da nossa house na época. Hoje, inclusive, ela é coordenadora da Utah aqui em Goiânia. E um abraço para ela, um abraço, Cláudia. E aí, ela, uma baita profissional, tava lá, a gente lançou o empreendimento, era agosto de 2017. Um ano depois, ela, quando realizou uma venda, ela já tinha feito várias outras vendas, mas eu sempre gostava de entender, né, de onde que veio o cliente, como que foi essa venda, como que foi o processo e tudo. E numa dessas vendas, foi um ano depois do lançamento, eu fui conversar com ela, falei, Glaucia, e aí, de onde que veio, como que foi a situação e tudo para a realização da venda? E ela falou, esse cliente foi um cliente que eu atendi no lançamento do empreendimento. Exatamente. Eu falei, mas e aí, depois do lançamento, como é que foi? Ela falou, Manuel, todos os meses eu mandava uma mensagem para ele, falando alguma coisa em relação ao empreendimento, e aí isso me puxava gancho para uma conversa e tudo, eu ia sustentando esse relacionamento
Na época a gente não tinha uma cadência, não tinha uma régua de relacionamento estabelecida lá pro projeto e tudo, junto ao time de venda, aos corretores. Mas ela fazia isso individualmente e no final das contas, 1 ano depois, ela conseguiu realizar a venda para esse cliente porque se sustentou. Muito provavelmente, se ela não tivesse mantido esse relacionamento, ele poderia se interessar pelo produto e comprar de um outro corretor ou às vezes comprar um outro produto se ele entendesse que era o momento de compra dele. Né? Eu falo muito isso em treinamento com o corretor. Vocês escolheram o mercado mais high ticket que tem. Assim. Pouquíssimos mercados vão ter uma comissão tão grande e tudo mais. Então, assim, vocês escolheram um mercado mais difícil mesmo. Então, assim, não é... Ninguém está vendendo calça jeans aqui que vai vender hoje, que vai vender amanhã. Então, isso tem que ser muito bem estruturado na cabeça dele, que às vezes ele está achando ruim. Os leads são ruins, não converteu agora. Mas dificilmente o cliente vai converter na primeira semana. Vamos pensar aqui na gente como cliente. Você não vai entrar no primeiro stand de vendas e vai comprar um apartamento ali de 600, 800, 1 milhão, 1,5 milhão e por aí vai. Então, as pessoas elas se esquecem que a jornada no mercado imobiliário, eu sei que tem as contas para pagar, tem os boletos, vai apertando ali, a comissão não caiu. Mas isso tem que ser bem planejado, porque a gente trabalha, quando a gente fala de estratégia de marketing, com uma régua ali de 90 a 180 dias. Tem empreendimentos nossos que a gente está começando a resgatar o cliente que se cadastrou em maio, agora, em outubro, para fazer agendamento. Então, assim, ele primeiro começa, eu até brinco, assim, que ninguém sai do querer ter um relacionamento para casar amanhã. Dificilmente isso vai acontecer. A gente tem ali um processo e a gente precisa respeitar o processo para aí sim fazer a venda. A gente precisa respeitar ali que ele às vezes vai ser um lead, ali, um interessado, depois ele vai entender o que ele realmente quer, depois ele vai para a visita, depois... Enfim, tem toda uma etapa para chegar na venda. E aí, se ele, na primeira vez que ele tentou falar, o cliente falou que está ocupado, que não vai comprar agora, ele não é nem cliente ainda, né? Na verdade, ele está no mercado, ele é um lead e você deixou de alimentar ele, que poderia ter uma venda ali. E que, por simples fato de você não ter alimentado, não é mais seu cliente, acabou. Acontece bastante, né? O corretor chamar raro, o lead... mas acontece muito. O corretor chamar o lead de meu cliente, né? Meu cliente, mas você já vendeu para ele? Não, mas estava na minha carteira. Aí você pega o WhatsApp do cara, qual que foi a última vez que ele conversou? 5 meses atrás, 6 meses atrás. Um contato, tentou fazer um contato e não falou mais. E eu queria que você explorasse um pouco mais esse ponto, você já colocou um pouco aqui sobre essa questão dessa transição de funil, né? E lá atrás você falou um pouco sobre funil de vendas e tudo, cada uma das etapas. Eu queria que você explorasse um pouco mais essa visão de etapa a etapa do funil, como que como que você enxerga essa transição e os momentos, os diferentes momentos e a forma do corretor atuar e do gestor atuar nesse processo. Então, vou falar um pouquinho de como é que a gente vê isso via marketing, depois eu falo como é que a gente vê isso como gestão de vendas. Via marketing, a gente tem que estar sempre alimentando o funil. Então, assim, se a gente está falando lá de uma jornada de 90 a 180 dias, se eu não estiver trabalhando ali meu topo de funil, com campanhas, com eventos, com alguma ação pontual ali, eu vou dar problema ali na frente, assim. Às vezes, isso acontece demais, assim. Lá, o tiro de canhão do lançamento, um monte de ação e tal. Os 3 primeiros meses performa bem, depois cai a venda de uma vez. Aí tá todo mundo assim, meu Deus, mas o que aconteceu? Eu tava vendendo bem. O que a gente até fez numa estratégia aqui? Com 45 dias de produto lançado, a gente não tirou o pé. Assim, não é mais a intensidade do lançamento, a palavra da sustentação é constância, são várias coisas menorzinhas, mas sem parar. E aí a gente continua, a nossa cabeça tem que ser sempre assim, meu Deus, qual que é o motivo que eu vou trazer o cliente no stand essa semana? A gente está fazendo um Halloween de cachorro, Pet Win, nesse final de semana, para você ter uma ideia. Então, assim, a gente tem que inventar motivos, inventar no bom sentido, assim, a gente tem que criar motivos para a gente trazer esse cliente para o stand, assim.
Então, assim, primeira coisa, como é que eu estou alimentando esse meu funil? Porque se está travando aqui do meio do funil para baixo, que o cliente já conhece o produto e tudo mais, é o problema de conversão. Aí eu vou ver isso de um outro olhar, de um outro aspecto. Mas se eu não estiver alimentando com ações para que eu tenha cliente lá daqui 30, 60, 90 dias, isso em uma hora vai faltar. Então, primeiro, eu queria falar dessa parte ali da alimentação do funil. E até só para não sair desse ponto da alimentação do funil, um ponto interessante que você colocou aí, porque são duas formas de alimentação diferentes, né? Assim, uma coisa é você alimentar o topo de funil com leads, seja através de campanhas digitais ou ações físicas mesmo, ações comerciais de fazer uma ação comercial num parque, na porta de um restaurante, tudo, e ir captando esse lead, mas um lead de topo de funil. Sim. E a outra é uma alimentação do funil através de ações que já levam os clientes até o stand, e você acaba encurtando um pouco esse processo, porque você já coloca como ponto de partida a visita, né? Exatamente. Então, assim, eu já corto a desculpa do cliente ir lá, já pula a etapa do agendamento, porque ele já está dentro de casa. Então, é muito mais fácil o cliente dentro de casa, num evento que está acontecendo no stand, falar, vamos ali rapidinho, conhecer o decorado. Então, assim... Mas como diferenciar essas? Quando fazer uma, quando fazer outra, a intensidade? Na época de lançamento, assim, é o tiro de canhão, eu preciso ter volume. Então, assim, as minhas campanhas digitais, elas são abertas, eu falo com um público muito maior, eu não qualifico muito lead, não. Eu quero volume, aí eu vou fazer mais panfletagem, eu vou fazer mais ação em restaurante, eu vou fazer mais ações de sorteio para captar lead. Então, assim, é um momento que eu preciso de volume. Passou o momento ali do oba-oba, do volume, lançou bem, eu tive esse respiro do incorporador oba. Tem dinheiro para começar a obra? Aí você começa com ação de assertivas, assim. Aí você vai para ações mais pontuais. Aí você começa... Você deixa ali campanhas rolando, algumas mais abertas, mas aí você começa a pensar em leads mais qualificados mesmo. Então, assim... O que vai acontecer na sua campanha digital? Você começa ali com lead de 18, 20, 30 reais. No começo, você vai para leads de 100, de 80. Já aconteceu da gente ter lead de 150. Porque você qualifica melhor o lead. Que aí interessa menos o volume e mais a qualificação. Então, teve ali 45, 60 dias do produto. Já é hora da estratégia mudando. Eu falo isso que é um marco do que a gente viveu recentemente, mas não obrigatoriamente não meça isso em dias, meça muito mais pelo resultado, pelo dia a dia e, mais uma vez, de estar no stand de vendas, estar sentindo se a equipe de vendas está pulverizando ou não. Então, assim, é muito mais da realidade de cada empreendimento. E aí, depois, você começa a ter ações mais pontuais e mais assertivas. Assim, como é que eu faço uma parceria para trazer gente para o stand? Eu não tenho mais 20, 30, 50 mil para fazer um evento maior. Mas como é que eu faço 2, 3 eventos menores? Então, esse tipo de estratégia vai mudando ao longo do produto e melhorando as vendas. Assim. Lançou bem, a gente precisa de uma constância de vendas, a gente vai mudando um pouco a estratégia. Agora, no ponto do funil, saindo da frente do marketing, indo para comercial? Sim, eu já vi corretores fazendo isso de diversas maneiras. Esse CRM, que geralmente é o pavor do corretor, porque tem o CRM da incorporadora, o CRM da própria imobiliária. Mas, assim, essa gestão, ela precisa ser muito bem feita, porque... WhatsApp, gente, pode dar erro, pode ter... A agenda pode sumir. Então, assim, confiem no sistema. Eu até falo, o sistema protege vocês. Então, se você tem um login ali no sistema, seja da incorporadora, da imobiliária... Então, até para uma coisa que eles me perguntam, mas outras pessoas vão ter acesso ao meu lead. Falei, se você estiver alimentando ele certinho, o sistema te protege. Assim, você já gerou 1, 2, 3, 4 contatos com o cliente, já teve agendamento, já teve simulação. Então, é muito mais fácil do sistema te proteger. Enquanto ele está no seu WhatsApp, o WhatsApp pode não ter backup, pode acontecer... Ou outro corretor pode ali cadastrar aquele cliente. Ou outro corretor pode, exatamente. Aí depois eu não sei de quem que é o cliente. É para quem cadastra primeiro, para quem... Cliente, para mim, é quando rodou contrato e está assinado. Aí virou cliente. Até então é lead. O lead está no mercado. Então, eu usaria mais os sistemas, assim, que é uma coisa que eu sei que existe uma barreira. Eu sei que existe essa dificuldade. Às vezes é mais de um. E aí, mais uma vez, a necessidade de você focar ali em 2, 3 produtos para você conseguir trabalhar muito bem aquilo. Quem quer vender 20 produtos, já vi corretor apresentando um produto falando que tinha rooftop, não era desse produto. Então, assim...
Não adianta tentar focar em tudo. A gente até brinca um ponto com relação a essa questão dos corretores, que quando a gente gera uma base de leads e distribui leads para os corretores, o que a gente mais escuta de reclamação o lead está frio, o lead é ruim, o lead não atende. Só que na hora que a gente olha para a questão do CRM, ele não alimenta o CRM, não imputa lá as informações necessárias, numa falta de visão e de entendimento de que é a partir do CRM e das métricas que a gente extrai desse CRM, de toda a análise de dados, que a gente consegue retroalimentar o marketing para que o marketing melhore as suas campanhas e tragam leads mais qualificados. Só que falta esse entendimento e é inclusive isso que a gente faz muitas vezes nos treinamentos com os corretores para poder dar essa tônica para ele. De um lado, reclama do lead, de outro lado, não alimenta o CRM. Então, começa a fazer a alimentação do CRM, que tendo um marketing de uma boa gestão, consequentemente, os leads passaram a ser leads mais qualificados. Né? E assim, e tem que tirar essa mentalidade de que corretor é tirador de pedido. Ele não é, assim, dificilmente a gente trabalha numa conversão ali de 1 a 3%. Ou seja, a cada 100 ligações que ele vai fazer, 1 a 3 está ali pensando em comprar um imóvel, aí vai ter que respeitar o processo, a jornada do cliente para ele efetivar uma venda. Então, se ele está lá na terceira, quarta, 10ª ligação e está falando que os leads são frios e não tem um método próprio para ir lá, fazendo a cadência desses leads, conversando com esses leads, aí realmente ele quer tirar pedido. Ele quer que na primeira ligação eu tenho 2 quartos, o cliente aceite, e aí não é um trabalho efetivo de corretor. Ele pode fazer isso uma ou outra vez. Mas, assim, no dia a dia, no rala, nos 99%, vai ser a organização dele, o foco dele, a determinação dele e amar o que ele faz, porque o processo ele é difícil, ele não é fácil. Assim, a gente fala para corretor, assim, por isso que a gente tem um carinho enorme, assim, um abraço para todos os corretores que trabalham com a gente aí, que confiam no nosso trabalho, porque é difícil, assim, é frustrante às vezes. Você está lá fazendo trabalho, e às vezes o resultado não vem, então a gente sabe que é difícil também esse lado, mas é por isso que tem que ser organizado, é por isso que tem que estar alimentando os leads. Eles têm esse mito, essa lenda de que o próximo lead é sempre o melhor, e não, você está com uma carteira, você está com uma base ali, alimenta os que você tem primeiro, gerencia os que você tem primeiro, porque assim, o próximo lead pode ser melhor ou não, ou pode gerar mais frustração, que é o que acontece na maioria das vezes. Show de bola, Gel. Para a gente partir aqui para a parte final do episódio, eu queria uma resposta um pouco mais, uma pergunta, né, um pouco mais ampla. O que é marketing para você? Marketing para mim é conseguir vender de uma forma encantadora, assim, você vender com propósito. Porque se a gente vai pensar em todos os processos de marketing, identificar persona, enfim, dá para falar aí 1 hora disso, mas assim, quando você consegue vender e o cliente está satisfeito com aquilo, você gerou valor para ele deu dinheiro para você, seja ali R$5 num salgadinho da esquina ou 3 milhões no apartamento, ele saiu sentindo que ele ganhou, sentindo essa percepção de valor, isso é marketing. É a arte de você vender com propósito, para mim. Isso é marketing. Show. Vamos lá, Gel, para a gente partir aqui para o nosso sprint imobiliário, que você conhece tão bem. Eu queria fazer um bate-bola contigo, perguntas e respostas rápido. Mercado imobiliário precisa de mais dados, assim, da gente gerar, da gente pegar os dados e gerar eles em informação, assim, e de testar. As pessoas têm medo de testar, né? A gente acha que tem que ter as respostas, assim, é uma das coisas que a gente mais fala, assim. Hoje em reunião a gente teve isso. Aí, qual que é a oferta que vocês querem gerar? Não, gera aí 5, vamos ver o que performa ou não. Você precisa perder o medo de errar, eu acho que é isso. O que você mudaria no setor se você tivesse um superpoder? Tivesse um superpoder, eu mudaria esses entrantes que às vezes não têm esse conhecimento. Então, assim, eu mudaria essa ânsia de fazer as coisas acontecerem muito rápido, sem entender, sem buscar o conhecimento, sem se profissionalizar mesmo. Essa profissionalização ela é extremamente importante. O que você diria para Giovana de 15 anos atrás?
Falaria para ela continuar, porque o caminho ele não é fácil, mas que ela vai conseguir realizar boa parte dos sonhos dela e que isso vai gerar para ela boas experiências e que ela vai chegar lá. Mesmo que ela não saiba onde é que é lá, mas ela vai chegar. Que bom, que bom. Amém. E dica de livro? Nossa, a gente está com um livro muito bom. Você já falou deles algumas vezes aqui, que é a 3 Leis do Desempenho. Eu acho que esse livro mexeu muito com o nosso time, assim, recomendo ele de novo. Para quem é da área de marketing, eu tô nessa mesma linha aí. O Power Skills também é muito legal, a mesma linha do 3 Leis de Desempenho. E Brand Story é um que eu comecei lá agora. Para mim, que gosta dessa área de posicionamento, de branding, acho que faz bastante diferença. Tem um monte, assim. Tem da parte pessoal, mas acho que esses 3 que foram os que eu li mais recentes faz bastante sentido. Show. Mensagem final que você queira deixar aí para quem tá nos acompanhando? Só agradecer, assim, acho que é um mercado que me recebeu super bem de volta. Agradecer a você pela confiança, agradecer nossos clientes que tão bem nos recebem, assim. Eu acho que essa caminhada que a gente tem feito juntos, assim, pela Domi, descobrindo novos mercados e entendendo um pouquinho mais desse mercado e se apaixonando cada vez mais, assim, no fazer diferente e essa inquietude de querer fazer melhor. Eu acho que isso tem me acrescentado muito pessoalmente, assim, só gratidão mesmo hoje e vamos junto fazer mais história que o mercado precisa da gente. Bora lá. Lembrando também dos corretores imobiliários, nossos parceiros de vendas nossa aí. Equipe, que é incrível, os corretores, os incorporadores, a gente está muito, muito feliz de estar fazendo esse trabalho. Gelzinha, obrigado mais uma vez pela presença. Queria que você passasse aí para o pessoal as redes sociais, para quem quiser te acompanhar aí nas redes sociais, da Domi também, Da para vender Domi a também. empresa. A Domi.inteligência é a da empresa que a gente trabalha e Giovana Argenta é o meu pessoal, que de vez em quando eu coloco umas... É muita insistência do Manuel, gente. Eu falo, eu mexo com isso e tal, mas ele... Não, vamos começar a produzir conteúdo. Sai dos bastidores. Tô saindo. E o meu aí também, Manuel_Bruno, para quem ainda não segue. E tem o do InkTalks, ink.talks, que a gente também posta bastante conteúdo. Gel, então, mais uma vez, obrigado por tanto conhecimento que você trouxe aqui para nós hoje. Realmente foi um episódio fantástico, muito profundo. A gente abordou aqui uma série de temas. Eu confesso que, mesmo estando com você aí no dia a dia, de forma tão intensa aí no nosso relacionamento profissional, me surpreendi com tudo aquilo que você trouxe aqui, toda essa conexão de ideias e de conceitos, né? Fico muito feliz tanto pela participação e por aquilo que a gente está criando dentro da empresa juntos, que você tão bem ressaltou aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. Também agradeço demais, agradeço você, agradeço nosso time, todo mundo que confia na gente. Gente, assista esse podcast que eu quero que seja um dos mais vistos, viu? A gente está com esse meta aqui. Vamos fazer bombar. Valeu, gente. Então é isso. Muito obrigado para você que nos acompanhou aí. De novo, curta, comente, compartilhe com as pessoas que você acha que são importantes de assistir esse episódio. Um forte abraço e até a próxima.